Paz do Senhor, amados queridos irmãos, aqui quem fala é o seu amigo Igor Fernandes. Paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o Júnior. Nós estamos aqui no templo sede da nossa igreja Assembleia de Deus Ministério Belém, em Presidente Prudente, presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira, para mais uma semana estarmos aqui tratando mais uma lição, a lição de número 8, nessa semana que nós estaremos estudando, trazendo subsídio para você, caro professor, aluno da Escola Bíblica Dominical. E como eu já disse, a lição que nós estaremos estudando essa semana é a lição de número 8, que traz o tema: as causas da desunião devem ser eliminadas. E é sobre esse tema que nós vamos discorrer. Se você não é inscrito no canal da nossa igreja, AD Prudente Oficial, no YouTube, já se inscreva, deixa aqui já o seu curtir, compartilha, e eu tenho certeza, mais uma semana será de bênção para mim e para a sua vida. Então, dando aí início à nossa Escola Bíblica Dominical dessa semana, seja muito bem-vindo a mais essa lição. Né, Júnior? Sim, Igor. Irmãos, a paz do Senhor, e essa lição traz muitas referências para nós e muito aprendizado acerca da importância da união. Nessa lição, as causas da desunião devem ser eliminadas, vai pontuar o significado e a amplitude, o grau de influência da palavra união. E união, tem vários significados. O significado etimológico da palavra vem do latim, unione, e tem pelo menos 6 significados bem interessantes. 1. Ato ou resultado de unir ou ligar as pessoas, ou seja, as pessoas precisam se conectar. Isso é união. 2. Reunião de coisas ou pessoas, o juntamento. Portanto, congregar é preciso. Isso também é união. Pacto entre países ou instituições para determinado fim ou aliança. Ou seja, todo o trabalho deve ser feito em equipe. Trabalhar em equipe também é união. Estabelecimento de um trato, compromisso ou ajuste. Ou seja, é preciso que haja compromisso. Compromisso também é união. 5. Conciliação ou empenho de opiniões, harmonia. Ou seja, é preciso conciliar. Conciliação também é união. E por fim, matrimônio, enlace ou casamento. Ou seja, união também significa isso. O casamento é um símbolo da união. É intimidade. Intimidade, compromisso, o casamento é símbolo da união. E é essa palavra cheia de significados, cheia de importância, da qual nós vamos tratar hoje, utilizando aí o tema de Neemias, o tema desta rica revista, dessa lição de número 8, que vai falar do seu contrário, do seu antônimo, da desunião, mas que vai caracterizar principalmente a importância da união para as nossas vidas e para a igreja de uma forma geral, para o reino de Deus de uma forma geral. O objetivo geral dessa lição, meu caro professor, é destacar que a união é indispensável para o crescimento e sustentabilidade da obra de Deus. Viu como é importante a questão da união? O objetivo específico, aí cada tópico vai trazer algum específico trabalho, um verbo específico para isso. Atenta comigo. O primeiro tópico vai explicar que a união, caracterizada no período pós-exílico, serve de referência para a igreja. Portanto, aquilo que nós vimos no passado se aplica também no presente. 2. Expor que a justiça social que ameaçava a união dos judeus nos tempos de Neemias. Então nós vamos mostrar como essa injustiça social atrapalhou muito o povo e atrapalhou demais essa união do povo. E é preciso pensar sobre injustiça social. É preciso pensar sobre justiça social também. 3. Mostrar as medidas adotadas por Neemias para manter o povo unido em um só propósito. Manter a união para um propósito específico. Todos esses objetivos vão ser tratados nessa lição. E eu quero chamar você, juntamente com o meu amigo Igor Fernandes, para tratar desse tema tão importante para as nossas vidas. De introdução, para dar uma geral nesse início de lição, eu queria falar com vocês sobre esse conflito que surge entre as diferentes classes sociais. A leitura bíblica em classe que nós vamos observar nessa lição, ela traz esse referencial. Há um problema naquele tempo. Os ricos oprimiam os pobres, havia usura, os nobres utilizavam a sua posição em proveito próprio. E essa desigualdade
esse problema acabou criando muita dor de cabeça para Neemias. E não é diferente também no mundo de hoje. Quando nós olhamos para um apanhado geral, existem referências no mundo todo de agências que estudam essa desigualdade social. A Credit Suisse, ela lança um relatório, e no relatório de 2019 ela mostrou uma grande discrepância em relação à renda no mundo, em relação à distribuição de renda no mundo. Quando você olha esse relatório de riqueza global da Credit Suisse em 2019, a referência que nós temos em 2019, e aí eu vou dar um pequeno suporte ao nosso professor de escola bíblica dominical, Igor. Nós muitas vezes nos atemos muito à lição, meu caro professor. E é importante isso, claro, mas você precisa buscar dados. Então existem sites sites governamentais, existe o Google Acadêmico, se você não conhece, acesse, que você traz artigos de instituições confiáveis que possam te trazer dados acerca do contexto histórico, cultural, militar, político, daquele tempo, daquele assunto que nós estamos tratando. Então você tem fontes de pesquisa. Se você não tem acesso à internet na sua congregação, não tem acesso à internet na sua localidade, busque referências na biblioteca local, vá atrás de revistas que possam te trazer esse contexto, ou pelo menos possam te mostrar uma visão acerca do assunto que você possa trazer para os dias de hoje, caro professor. Então, quando nós olhamos para essa introdução falando sobre desigualdade social, é importante trazer esses dados. Hoje, só um país, os Estados Unidos, controlam 30% da riqueza mundial. Os países da Ásia, em conjunto, têm um patrimônio líquido de mais de 141 trilhões de dólares e governam cerca de 39% de toda a riqueza mundial. O que sobra, irmãos? Uma pobreza. A África e a América Latina controla pouco mais de 1% no caso da África, pouco mais de 2%, quase 3% da riqueza mundial, a América Latina. Então, quando você olha para esse cenário, você vê uma desigualdade enorme, e Neemias viu essa mesma desigualdade quando entrou em Judá. Ele observou que tudo isso, assim como hoje, 10% dos países mais ricos governam aí mais do que o 1% de países mais ricos governam o suficiente, o correspondente aos 6,9 bilhões de habitantes da Terra, ou seja, todos os 99%. Então é muito triste que essa desigualdade ainda haja desde os tempos de Neemias e ainda possa ser vista hoje. É muito triste que haja tanta diferença entre as classes sociais e isso seja usado até hoje para destruir pessoas e muitas vezes conduzir almas ao inferno. Então a igreja precisa também se posicionar com relação à justiça social, à injustiça social e à desigualdade social. Nós estamos no mundo, não sendo do mundo, chamados para transformar o mundo. Não podemos nos esquecer disso, né, Igor? Exatamente. E é isso que nós vamos ver justamente aqui no tópico de número 1. O contexto onde este relato acontece, onde Neemias enxerga toda essa desunião, toda essa dificuldade. Mas antes disso, nós precisamos conceituar algumas coisas e é isso que o nosso tópico de número 1 vai nos apresentar. A união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Nesse primeiro tópico, nós teremos como ponto central que Cristo derrubou o muro da separação que havia entre gentios e judeus, tornando-os uma verdadeira família de Deus. Você que tem acompanhado as lições aqui semanalmente, vai se lembrar que algumas lições atrás nós tratamos acerca da reconstrução dos muros. E é justamente nesse episódio que a nossa lição aqui vai se basear. Por ocasião da reconstrução dos muros, nós vamos enxergar um povo que estava unido. Nós falamos em lições anteriores, um povo que estava dividindo os trabalhos, cada um fazendo a sua função, uns levando materiais, outros levando entulhos, e cada um desempenhando a sua função, cada um de frente com a sua própria casa, fazendo a sua parcela de contribuição. E isso foi muito notório. E o que nós vemos aqui é que no nosso primeiro subtópico, qual era a base dessa união? A base dessa união
era que eles eram um mesmo povo. Um povo que havia rejeitado a mistura, como nós estudamos na lição anterior, havia se separado do mal, se afastado das influências pagãs e haviam preservado a unidade do povo que adorava o mesmo Deus. E dentro dessa unidade, eles começaram a desenvolver uma obra grandiosa, a reconstrução. E na obra da reconstrução dos muros, que não foi uma tarefa fácil, este povo estava unido. E a base dessa união é que chama a atenção. Todas as vezes que nós olhamos, e como já foi muito bem explicado pelo nosso amigo Júnior, o que nós vemos acontecendo aqui nesse relato, nós vamos ver até nos dias de hoje. Uma desigualdade social que pesa para uns e às vezes alivia para outros. Ele nos deu um parâmetro aqui de forma excepcional acerca do cenário mundial, mas você pode observar até mesmo no cenário nacional, um país como o Brasil, tão rico, mas que com uma grande riqueza concentrada na mão de poucos. E aí nós vamos estudar isso um pouquinho mais a fundo no nosso subtópico, então, de número 2, que vai nos trazer o quê? Se no primeiro subtópico nós tratamos acerca dessa base da união, o povo estava unido, era um mesmo povo, falavam a mesma língua, trabalhavam em prol de um mesmo objetivo, serviam ao mesmo Deus. No subtópico de número 2, nós vamos ver que esta união entre os judeus simboliza a união que deve haver na igreja de Deus. E aí nós vamos fazer então a aplicação do que Neemias está viveu neste cenário e que nós podemos também tomar como lição para hoje em dia. E nós vamos observar que esta união dos judeus proporcionou a eles a reconstrução dos muros em um período curtíssimo, né, Júnior? É algo que estava tanto tempo parado, quando eles se juntam, quando eles se unem, eles conseguem desenvolver de uma forma muito maior e muito mais rápida. E sobre isso, para você, caro aluno ou professor da Escola Bíblica Dominical, se vale aí como subsídio para você, existem alguns versículos que vão tratar acerca da grandiosidade que é o poder da unidade. Para você que está nos acompanhando, Deuteronômio capítulo 32, verso 30 vai falar um pouquinho acerca disso, quando Moisés canta acerca do exército de Israel dizendo o seguinte: um deles faria fugir a 1000 de seus inimigos, mas 2 deles, na nossa lógica, seria uma matemática muito simples seguindo a proporção. Se um faria fugir 1000, 2 fariam fugir 2000. Mas quando nós entendemos o poder da unidade, nós vamos entender que a unidade potencializa o poder da igreja. Isso nós vamos ver aqui na continuação do versículo, que vai dizer: se um deles faria fugir 1000 de seus inimigos, 2 deles fariam fugir 10.000. O que nós vemos aqui é potencializando com o poder da unidade. Você sozinho tem limites, mas você unido certamente terá condições de ir muito além. E falando ainda acerca desta questão, dessa natureza dessa união, nós vamos observar aqui que eles têm a mesma participação no novo nascimento como nós, e nós devemos estar unidos porque nós nascemos de novo e servimos ao mesmo Deus. E essa união em Cristo é que faz toda a diferença, tá? Nós vamos ver que eles, com essa unidade, tinham o apoio espiritual, tinham a divisão de toda a carga, e agora, aplicando para a igreja hoje, não é diferente. Nós, quando estamos unidos, nós temos a quem recorrer, nós temos a quem dividir a nossa carga emocional e nós temos com quem também nos fortalecer, ajudar uns aos outros. E sobre isso, nós vamos observar que o povo de Israel teve um período de reconstrução muito proveitoso, e tudo isso dado ao poder da união. Eles estavam unidos com um único objetivo, com um único propósito, e Deus estava abençoando grandemente a este povo. No entanto, no nosso subtópico de número 3, vai enfatizar a união como uma verdadeira força. E aqui nós voltamos a enfatizar a importância dessa união para esse processo de reconstrução. E Gálatas, no capítulo 6, no verso 2, vai dizer o seguinte: levem fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo.
Nós ainda podemos te dar como subsídio, você professor e superintendente da escola bíblica, Filipenses 2,4, que vai dizer: cada um cuide não somente de seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O que nós estamos vendo aqui é que nós não podemos viver no nosso mundinho. Nós temos que, como filhos de Deus, como participantes dessa grande obra, preservarmos essa união. Quantas pessoas em nosso meio, talvez precisando de uma palavra, precisando de um auxílio, e até mesmo na área financeira, precisando de um auxílio de fato social, e às vezes nós deixamos passar isso desapercebido. E para concluir esse primeiro tópico, dando ênfase ao poder da unidade, nós vamos ver Romanos capítulo 15, verso 1, dizendo: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então, esse altruísmo, esse entendimento de servir também é importantíssimo. Como foi importante lá na reconstrução, mas continua sendo importante também nos dias de hoje para o avanço da igreja e da obra de Deus. Então, o nosso desafio, você professor da escola bíblica, nesse primeiro ponto, é demonstrar o valor da união e como ela se estabelece no meio do povo de Deus. O mistério de estarmos hoje desfrutando do período da graça não nos isenta da responsabilidade de servirmos uns aos outros e fazer aquilo que Cristo nos deu como exemplo. Seguindo agora a continuidade da nossa lição, nós vamos ver que estava tudo muito lindo, o processo da reconstrução acontecendo, mas em determinada altura alguma coisa muda e aí então começa a se estabelecer nesse projeto um grande problema. E esse problema começa então a ameaçar a união, a unidade deste povo que até aqui estava desenvolvendo um trabalho fantástico. E essa, então, é o tópico de número 2, onde nós vamos ver esta união sendo ameaçada. É isso, né, Júnior? Exatamente, Igor. Alguma coisa aconteceu, né? Sim, já havia muito problema quando você imagina que um povo está sendo oprimido por um povo estrangeiro. Sim. Então nós temos um reino estrangeiro oprimindo já Judá. E Judá já pagava um tributo pesado para os persas. Já havia a soma era de 20 milhões de dáricos persas anuais. Quando a gente transfere, e aí eu sempre digo que tem alguém que se preocupa com esses detalhes, quando a gente transfere o dárico persa, que pesava 8,4 gramas de ouro, se você fosse comprar isso, montar um dárico persa hoje, né, você teria que juntar 8,4 gramas de ouro. Esse ouro, hoje, está em torno de R$250 a cotação do ouro, daria 42 bilhões de reais por ano. Então já era pesado o tanto o custo de pesado tributo que o povo já transferia ao governo central. E aí você imaginar que dentro de casa, dentro da igreja local, dentro do lugar onde eles estavam, havia opressão interna. O rico oprimia o pobre, o nobre oprimia o plebeu. Quando você olha para tudo isso, dá um certo incômodo. E vale nós ressaltarmos, né, me permita apenas pontuar isso, que apesar deles terem tido a oportunidade de retornar, de estarem na sua nação, reconstruindo ali os muros, o templo, aquela alegria toda, apesar deles terem recebido esse direito, eles ainda respondiam aos persas e precisavam pagar esses impostos, esses tributos aos persas. Eles abriram mão de muita coisa, mas dos impostos não abriram mão. De jeito nenhum. Essa era uma forma comum dos governos imperialistas tratarem os vassalos. Os governos que se tornavam aí tributadores desse governo central, no caso o persa. Quando Artaxerxes é vencido por Alexandre o Grande, Alexandre encontra nada menos ou nada mais do que 270 toneladas de ouro em Suzã, onde Neemias servia a Artaxerxes, e cerca de 1.200 toneladas de prata. É muita coisa, e era fruto da opressão desse governo estrangeiro. E essa opressão ela acabava reverberando também dentro de Judá, quando o povo
começou a oprimir os mais pobres, quando o próprio povo começou a sofrer entre si, com a dureza do coração dos nobres e dos mais ricos. Quando a gente olha para esse quadro de justiça social, a gente lembra que é um quadro que foi pintado pelo próprio Hanani, quando Neemias conversa com seu irmão Hanani e pergunta como estão as coisas em Jerusalém. Hanani dá dados interessantes para Neemias. Diz, olha, lá no capítulo 1, versículo 13, diz, as suas portas estão queimadas. Sabe o que isso queria dizer? Os juízes se assentavam às portas para julgar. As portas queimadas significa que não há mais juiz para julgar. Quer dizer que o judiciário daquela época estava oprimindo o povo ao invés de fazer justiça ao povo. O judiciário daquela época estava corrupto, Igor. As pessoas estavam sofrendo porque não conseguiam justiça. Não conseguiam realmente alcançar os seus conflitos de forma a se unir realmente. Aí o que acontece? O povo sofre. Hanani também diz para Neemias que o povo está em miséria. Ou seja, que havia uma desigualdade social muito grande. Este comentário acerca desse relato de Hanani, e que traz tanta riqueza e fala como os juízes daquela época se corrompiam, você pode ver no livro do pastor Hernando Dias Lopes, comentário acerca de Neemias. E esse relato nos causa muita contrição de coração, porque o povo estava sofrendo junto. Portanto, a união deveria ser a tônica. E era por um tempo, enquanto havia toda aquela reconstrução, como o Igor acabou de dizer. E aí, com o passar do tempo, as coisas vão amainando. As coisas começam a voltar para o normal deles. E aí as pessoas começam a manifestar a sua natureza pecaminosa humana. E isso não difere de hoje. Hoje também há assim. As pessoas vão se esquecendo de Deus, começam a privilegiar as coisas humanas e acabam oprimindo. O grande começa a oprimir o pequeno, o nobre começa a oprimir o plebeu. Isso dá para você ver na própria palavra usura, massa, que é uma palavra pesada, literalmente, porque significa impor uma carga. Quando alguém põe uma carga a outra pessoa, seja física, seja emocional, seja espiritual, seja psicológica, qualquer tipo de carga imposta a outra pessoa gera dano. Por isso é importante que nós pairemos para pensar que se nós somos chamados para um reino de amor, porque Cristo manifestou o seu amor nos fazendo nascer nele, como um novo nascido em Cristo pode oprimir o outro? Como um novo nascido em Cristo pode ofender seu irmão, a quem vê que serve o mesmo Deus, que está no mesmo local? Como pode haver diferença de classes sociais dentro da igreja? Como eu posso dizer, olha, eu amo o rico dentro da igreja, mas eu desprezo o pobre. Eu amo o que dá mais e desprezo o que dá menos. Eu vou olhar para o critério de roupa, para o critério de cabelo, pela beleza, pelo status social. Ora, somos todos iguais. Nós, quando morrermos, iremos para um caixão. Uns caixão mais bonito, outros caixões mais simples, mas todos nós nos tornaremos caveira e ossos. Portanto, não há diferenças. E é preciso que nós lembremos que as questões sociais são importantes e devem ser debatidas na igreja, assim como foi debatido no tempo de Neemias, como Neemias conseguiu solucionar esse problema, e a gente vai ver já já como ele solucionou isso. É preciso ouvir o choro do povo. Neemias ouviu o choro do povo. Os nobres não estavam ouvindo. E é preciso que nós tenhamos mais empatia. A palavra empatia significa se colocar no sentimento do outro. Pegar o sentimento do outro e colocar dentro do seu próprio coração. Sentir a miséria e a dor do outro. Quando nós olhamos uma pessoa que necessita de nós, seja de forma a uma ajuda financeira, uma ajuda de apoio mútuo, uma ajuda de apoio psicológico, um consolo emocional, que nós tenhamos esse pensamento. Eu vou pegar a dor dele, dividir com ele essa dor, carregar essa massa, esse peso, dividir esse peso. Quando eu penso assim, eu estou amando o meu próximo. E aí nós já vamos ver depois, no final dessa lição, que amar ao próximo tem um significado muito profundo. E não é simplesmente olhar e ter pena do próximo. É muito mais que isso. Por isso, o ponto central desse tópico é que a injustiça social era um tropeço para a união do povo, como acabamos de ver.
e deve ser combatida dentro do reino de Deus. Quer no tempo de Neemias, quer no nosso tempo hoje. Para sintetizar esse tópico, é preciso olhar de novo para essa palavra: injustiça social. É uma expressão de falta de amor dos mais ricos com os mais pobres. E aí, rico aí, não tem só o sentido monetário, não. É o sentido de todo o privilégio que você tem durante a vida. Você almoça, janta, você faz 3 refeições por dia, existe alguém no mundo que não faz. Você tem água encanada em casa, tem gente no mundo que não tem. Você consegue respirar um ar puro, tem gente no mundo que não consegue. Você é cheio de saúde, tem gente no mundo que não é. Portanto, pare de olhar só para o seu próprio umbigo. Comece a olhar que à sua volta existem pessoas que necessitam de um Cristo que restaura, de um Cristo que cura, de um Cristo que provê. E você pode ser esse canal de provimento de Deus. Tenha empatia. Ame verdadeiramente o próximo. Neemias olhou esse cenário de justiça social e, como um grande líder, encontrou uma solução. E essa solução, o Igor vai dizer já já, né, Igor? É isso daí. E como foi muito bem posto, o Neemias se coloca no lugar dessa minoria que estava, como o nosso comentarista mesmo vai dizer, praticamente sendo escravizados com um peso, um fardo muito grande, e essa minoria estava sofrendo. Nesse problema que desestabiliza a união, então Neemias se levanta como grande líder que era e traz para o povo uma solução. Neemias solucionou o problema, é então o tema do nosso tópico de número 3, que traz o primeiro subtópico com o título Convocação para um grande ajuntamento. A primeira atitude de Neemias quando enxerga esse cenário de injustiça no meio do próprio povo de Deus, a primeira atitude de Neemias é convocar todo o povo para uma grande reunião. Ele faz ali um confrontamento, uma confrontação à injustiça. Ele começa a pontuar o que estava acontecendo, mostrando o quão a minoria estava sofrendo, os mais abastados se aproveitando dessa classe mais pobre, e a obra estava perdendo com isso pela falta de união do povo. E então, como grande líder que era, Neemias se coloca à frente da situação, se compadece pelos mais pobres e traz ao povo um chamamento a uma análise da sua consciência. Ele mostra o problema, ele apresenta o quão estavam sofrendo os menores, e então, no nosso subtópico de número 2, ele, após apresentar este problema, trazer essa análise de consciência em cada um, ele propõe um acordo, uma conciliação, a fim de que esse problema fosse resolvido. Neemias, no nosso subtópico de número 2, ele vai se colocar como exemplo e vai dizer: olha, eu também vou abrir mão dos juros, eu também vou abrir mão desses juros que, como nós já falamos aqui, muitas das vezes abusivo, pesado, e eu, como líder, vou abrir mão, e eu quero que vocês também façam o mesmo, que vocês também aliviem o peso dos mais pobres, que vocês ajudem essa classe inferior, essa classe que está precisando de socorro, porque eles não vão suportar se continuarem sendo sobrecarregados dessa maneira. Neemias vai nos deixar uma lição riquíssima, que o cenário que nós vemos hoje, tantas pessoas em estado de pobreza, precisando de ajuda, e ele vai nos colocar aqui um exemplo muito grande, mostrando que a mudança começa com cada um de nós. Nós devemos, ao invés de esperarmos só pelos outros, também tomarmos uma atitude de ajudar, de união, de estar de fato se compadecendo da dor do próximo. Nós vivemos em um mundo muito dinâmico e onde a individualidade impera. Mas o fato que Neemias está nos mostrando aqui é que nos princípios bíblicos nós devemos sim nos compadecer uns dos outros, e que as pequenas mudanças começam conosco, no individual, no particular, mas que alcançam e atingem também outras pessoas. Mudanças que vão gerar vida em outras vidas, que vão abençoar outras pessoas. E é isso que nós vamos ver no subtópico de número 3, porque no subtópico de número 3 nós vamos ver o resultado
esse chamamento para a conscientização, a proposta feita para aliviar os mais pobres, e nós vamos ver no subtópico de número 3 o resultado que tudo isso causou. E nós vamos ver no subtópico de número 3 que a proposta foi aceita. Eles fizeram ali um juramento de conciliação em meio a toda aquela crise, onde o povo de Deus já estava se dividindo, e então resolveram, em unidade, juntos, eles resolveram então aceitar a proposta de Neemias e então aliviar o peso daquela classe mais pobre que estava sofrendo. E então o que nós vemos aqui é uma lição riquíssima, que quando a igreja ela caminha em unidade, que ela caminha falando uma mesma língua, que ela se compadece da dor do próximo, a obra avança, a obra continua, a obra prospera. Então, que nós possamos tomar essa tão rica lição que Neemias está nos deixando na história, de se compadecer pela dor do outro. Talvez você conheça alguém que precise ou de uma cesta básica, ou de uma palavra de apoio, ou de um apoio psicológico, emocional. O fato é que o trabalho social da igreja nos dias atuais é imprescindível, é extremamente importante nós entendermos o papel que a igreja exerce em uma sociedade tão individualista. Nós não estamos aqui para dividir, nós estamos aqui para somar. E com essa unidade em Cristo, nós certamente seremos abençoados e as nossas orações serão respondidas. É isso que Mateus, no capítulo 18, versos 19 e 20, vai nos afirmar. Ainda vos digo mais, se 2 de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás no céu. Pois, aonde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. O que Deus está dizendo e declarando de forma muito clara é que aonde há união, ali há também a sua presença. Que nós possamos deixar qualquer diferença de lado e que não venhamos olhar para o outro com um olhar de superioridade, achando que somos melhores, e também não venhamos nos inferiorizar, achar que ninguém olha para nós, que nós não somos dignos de nada. E a bem verdade é que nós não somos dignos de nada, mas o fato é que quando nós estamos unidos, quando Deus olha para nós, nós somos todos iguais na sua presença, todos dependentes da sua graça e da sua misericórdia. E então, continuando a nossa lição, a síntese então desse tópico, você, caro professor que está nos acompanhando, é que Neemias convoca o povo para uma mudança de cenário. Ele não aceita este cenário, ele não faz vista grossa, ele vê que algo precisa ser feito. Então ele toma uma atitude para que aquele povo, aquela minoria, não sofresse tanto, continuasse sofrendo. Então ele nos faz então esse chamamento, e é isso que nós vemos aqui, né, no nosso grande desafio então nesse tópico, é demonstrar que os conflitos devem ser conciliados, a injustiça social deve ser confrontada. A igreja de Deus é um só corpo, e todos devem caminhar rumo a um só objetivo, sem distinção de importância. Então, se você talvez se sente inferior porque é um porteiro ou porque você limpa a igreja, o fato é que na presença de Deus, cada um na sua função tem um papel riquíssimo para o bom andamento da obra. Então, nós precisamos entender que precisamos continuar trabalhando em unidade como um só corpo em Cristo Jesus. E é isso que Neemias faz, e isso gera um resultado grandioso para este povo que tinha uma grande obra pela frente. Quando eles então recebem essa conscientização, enxergam o problema, resolvem então aceitar a proposta de Neemias, então essa paz, essa unidade começa a ser restabelecida no meio do povo de Deus, e é isso que nós vamos ver no nosso próximo tópico, né, Júnior? Como isso então atingiu, ou o que isso causou no meio do povo de Deus, quando eles aceitam então aliviar os pobres, aceitam essa conciliação com Neemias, e nós vamos ver o resultado no nosso tópico de número 4. E esse tópico de número 4, da qual adentramos agora, meus irmãos, a paz volta a reinar entre os judeus. A atitude de Neemias como um líder foi a de resolver o problema
quando ele começa a surgir. Ele ouve o clamor do povo, ouve o choro do povo e diligentemente resolve. Muitas vezes a procrastinação, que é esse ato de retardar uma atitude para a solução, ela atrapalha e acaba gerando o agravamento do problema. Neemias nos é um exemplo de liderança, como o nosso irmão Igor já disse, porque ele resolve o problema muito rápido. O subtópico de número 1, ele já vai dizer, ele vai dar a dica daquilo que Neemias fez. Enfrentar o problema rapidamente. Tomar para si logo a solução e agir com diligência. Mas ele dá alguns detalhes interessantes sobre isso. Neemias enfrentou esses problemas com 3 coisas essenciais para um líder agir: humildade, imparcialidade e sabedoria de Deus. Para você resolver os problemas, faça isso de modo rápido. Começou a surgir problemas, e aí serve para você líder de igreja, serve para você líder da EBD, líder da área de ensino da sua igreja. Seja um líder ativo. Começou a surgir o problema, resolva logo. Coloque diretamente o ponto nos is, vá de forma cordial, com humildade, seja imparcial, peça a sabedoria que vem do alto, porque Deus a dá liberadamente. Faça isso e resolva de modo diligente, rápido. Foi esse o segredo da liderança de Neemias para rapidamente conclamar o povo, ajuntar o povo e resolver o problema de imediato. Procrastinar aumenta o problema, é como aquela bolinha de neve. Você joga na ribanceira e ela vai acumulando. Vai chegar uma hora que essa bola de neve está tão grande que já não consegue mais ser freada. É por isso que é importante, surgiu o problema, resolva de imediato e de forma diligente. O subtópico 2 vai falar que os problemas eles devem ser tratados de forma carinhosa, porque a desunião, que é o contrário da união, ela é uma obra da carne. A união, assim como faz parte um resultado do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo no meio da igreja, a unidade é o resultado da presença do Espírito Santo na igreja, a desunião é uma obra da carne, é fruto da dimensão humana, da natureza pecaminosa humana. Por isso é importante que essa desunião, que se caracteriza através de panelinhas, através da opressão, através dos juros abusivos, da cobrança exacerbada, da forma não carinhosa de tratar o próximo, de brigas por status, da defraudação do menor, daquele que está numa posição que ainda é de crescimento. Uma pessoa, ela é uma riqueza, é um universo em si mesma. Não existe ninguém, eu repito sempre essa frase e eu gostaria que você, professor de escola bíblica, prestasse bem atenção nisso. Não há ninguém tão pequeno que não possa ensinar e ninguém tão grande que não possa aprender. Nunca se esqueça disso, pois isso vai gerar humildade em você. Minhas tentações, minhas provações e meus filhos pequenininhos são os meus maiores professores de teologia. São eles que me ensinam todos os dias como eu devo aprender acerca de Deus. Portanto, vocês precisam também entender que é necessário olhar para Neemias e enxergar nele este exemplo de liderança e de alguém que agiu com humildade, com sabedoria e com imparcialidade. É preciso que a comunhão seja restabelecida. O subtópico 3, ele vai deixar claro que essa superação de diferenças, essa conversão de propósitos, ela se estabelece através de uma equipe, de uma junção de forças, da verdadeira união. Há uma palavra para isso: koinonia. Juntar-se, superar essas diferenças, superar tudo em busca de um propósito único. Vai trazer este consolo, essa paz espiritual. Lembra do que eu falei na última lição? Imago Dei, a imagem de Deus refletida em nós. É preciso que nós mostremos aos outros, através do nosso amor, a nossa capacidade de nos unir e de ajudar o próximo. Pegar pela mão, dar os braços, unir forças, vencer esses 10 mil que o Igor falou tão bem. É preciso que nós nos unamos. O padrão do amor de Deus não é amar ao outro somente como eu me amo. Nós olhamos muito, e isso é importante, porque a lei moral já dizia isso: amar ao próximo como a si mesmo. Mas não devemos corromper essa ideia achando que eu só vou amar o próximo pelo tanto que eu me amo. Então, se eu me amo pouco,
eu vou amar pouco o próximo. Se eu me amo muito, vou amar muito ao próximo. Isso até é uma parcial verdade. Mas o padrão de Deus está estabelecido em João 13:34. Um novo mandamento vos dou, que amei-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. O padrão de Deus não é o padrão do tanto que você consegue amar a si mesmo, mas o tanto que Cristo amou a você. Portanto, o padrão de amor e que deve ser manifesto na união é o padrão de amor de Cristo, sacrificial, incondicional, único. Essa é a forma que devemos amar aos nossos irmãos, e isso é um fardo bem pesado, mas que nos foi entregue para carregar. E o Espírito Santo nos ajuda nisso. Uma igreja feliz é unida. Um povo feliz, um povo que se une, ele consegue vencer todas as dificuldades. E assim nós fechamos essa lição, dizendo para você, união só traz benefícios. Desunião só traz malefícios. Porque eu vou procurar algo que me faz mal. Portanto, devemos procurar sempre a união em todos os aspectos da nossa vida, do reino, da igreja, em todas as áreas da nossa vida, né, Igor? Exatamente. E nós encerramos aqui a nossa lição dessa semana, e eu quero que você, caro professor, aluno da Escola Dominical, seja abençoado por essas reflexões que aqui nós trouxemos. E lembrando que o objetivo geral dessa nossa lição era justamente destacar que a união é indispensável para o crescimento e sustentabilidade da obra de Deus. A obra de Deus avança quando há unidade, quando vencemos as nossas diferenças e prosseguimos olhando para Cristo. É certo que Ele vai abençoar e prosperar essa obra. Nosso tópico de número 1, lembrando, nós explicamos que a união caracterizada no período pós-exílio serve de referência para nós aqui nos dias de hoje, para a igreja atual. Nós também aqui colocamos que há no tópico de número 2, que há injustiça social que ameaçava a união dos judeus nos tempos de Neemias. Nós apresentamos que essa injustiça social trouxe dificuldades para o avanço da obra, e nós aqui no terceiro tópico nós mostramos que as medidas adotadas por Neemias para manter o povo unido em um só propósito funcionaram e muito bem. E encerramos com aqui o nosso tópico de número 4, trazendo uma conscientização de que a unidade é imprescindível para o andamento da obra. Se você foi abençoado, deixe o seu like. Nós estaremos aqui semana que vem, se Deus assim nos permitir, e até lá Ele não voltar. Foi um prazer estar aqui mais uma vez com você, irmão Júnior. Que Deus abençoe você que está nos acompanhando, e até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Paz do Senhor a todos os irmãos. Paz do Senhor, meus irmãos.